você pegue nesse momento, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17. E diz assim a palavra: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as sagradas escrituras, e sabes que ela tem o condão de te pronunciar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, muitas pessoas, principalmente nós católicos, muitas vezes a gente deixa a Bíblia, né, de enfeite em cima da estante, em cima de um armário, lá no Salmo 90, né, enchendo de poeira. E hoje o Senhor, através dessa palavra que é muito clara, o Senhor vem nos dizer por que devemos ler a Bíblia, para que devemos ler a Bíblia. Então, veja só, logo no início, né? Deixa eu ver que eu fechei a minha Bíblia. Ele já vai falando assim, o título da Bíblia é O Sustentáculo da Fé. Então, o que é a Bíblia? É o sustentáculo da fé. O Senhor, ele fala muitas vezes em parábolas. Isso mesmo, Irene, a palavra liberta. Mas nessa passagem, as escrituras elas são bem claras. Ele diz o que? A Bíblia foi feita para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos fortalecer. Então, é uma palavra, ela é muito direta, muito clara. Por que eu tenho que ler a Bíblia? Para que eu tenho que ler a Bíblia? Ela é o sustentáculo da nossa fé. O que é um sustentáculo? Por exemplo, uma ponte. O que é o sustentáculo de uma ponte? As colunas. Sem as colunas, a ponte vai cair e vai submergir. Então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é o nosso sustentáculo. Sem a palavra de Deus, a nossa fé, ela vai submergir. Nós vamos nos afogar, né? É como eu estava falando na hora do texto, a nossa família, né, é o sustentáculo da sociedade. A família é o sustentáculo da sociedade. Então, essa palavra ela é muito direta. Não tem arrudeios, não está em parábolas, é muito clara. A palavra de Deus é para nos ensinar, nos corrigir, nos educar. Tudo o que a gente precisar na palavra de Deus, a gente vai ter a resposta. É uma palavra tão clara, assim, não precisa nem de muito explicação, né? Até uma criança é capaz de compreender o que esta palavra nos diz. E por falar em criança, esses dias meu filho Miguel, ele tem 4 anos, e ele falou assim para mim: Mamãe, Deus tem telefone? Como que a gente liga para ele? Isso, a palavra foi muito interessante, e eu fui explicar para ele, né? Que o telefone de Deus é a oração. Então, como é que a gente se comunica com Deus? Através da oração, através da palavra de Deus. É como se a gente digitasse, né? A gente digita a oração e de volta o retorno é a palavra de Deus. Deus fala conosco através de sua palavra. Eu tive uma experiência na comunidade com uma irmã minha de comunidade chamada Cristina. Ela estava com uma filha doente para fazer cirurgia. No dia que ela ia fazer cirurgia, já estava
às portas, né, da sala de cirurgia. Ela pediu oração no grupo da gente do WhatsApp. E eu fiquei tão angustiada, né, como mãe, aquela situação, uma criança pequena, ela com criança de colo que ainda amamentava, para fazer uma cirurgia. A filha dela devia ter por volta de 6 anos aqui a fazer a cirurgia. E eu estava tão angustiada, era por volta das 3 horas da tarde, eu estava lendo a Bíblia, e eu li assim, não precisa pegar agora, depois vocês podem procurar, tá certo? Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. E eu li assim: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvir tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Quando eu li essa palavra, sabe, eu senti no meu coração que era para ela. E na mesma hora eu fui no grupo escrever a palavra que eu tinha lido. E enquanto eu digitava a passagem da Bíblia, ouvi tua oração, ouvi tuas lágrimas, por isso vou curar-te. E quando eu digitava isso, eu via que ela escrevia lá. A gente vê quando alguém está escrevendo, né? Cristina está digitando. Cristina está falando alguma coisa. Mas quando eu postei, ela postou atrás dizendo que a filha não ia mais fazer cirurgia e que agradecia, né, a Deus por este milagre e a gente pelas orações. E eu fiquei tão impressionada porque a resposta foi tão imediata. E eu ligo para ela no privado e ela estava muito emocionada, dizendo que Deus tinha falado com ela através daquela palavra. Porque no momento que eu escrevi, eles tinham acabado de rezar o texto da misericórdia. Estavam clamando a Deus entre lágrimas, ela e o esposo. Enquanto isso, a menina estava com a tia, porque ela estava com o bebê de colo, né, no carro, eles rezando. E a menina estava com a tia no hospital, já se preparando para ir fazer a cirurgia, né? E a tia vem avisar que não ia ter mais cirurgia. Então, veja só como Deus respondeu à prece da sua serva, da sua filha, da sua amiga querida, instantaneamente. E ele usou o quê? A palavra de Deus. Ele me usou como canal da graça para passar a mensagem, mas ele usou a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos purifica. Ela nos transforma. Ela nos liberta. É muito importante ler a Bíblia. E eu peço até para nossos irmãos de comunidade, a partir de hoje, incentivar vocês que acompanham conosco a pegar a sua palavra, a ler, a colocar aqui na nossa live qual é o capítulo, qual é o versículo que a gente vai ler. Então, veja só, para quem não tem costume de ler a Bíblia, um capítulo o livro de hoje era 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. É assim que a gente lê. Porque muitas vezes a gente não sabe nem onde procurar na Bíblia. Não sabe se é o Antigo Testamento, se é o Novo Testamento, não é verdade? Então a gente precisa ter intimidade com a palavra. A gente precisa ter intimidade com Deus. Como que eu vou seguir Jesus se eu não conheço Jesus? E como que eu vou conhecer Jesus? Através da sua palavra. É assim que a gente conhece Jesus. A Bíblia é uma carta de amor que Deus nos deixou. É um testamento. É pela palavra de Deus que a gente vai ser feliz. É pela palavra de Deus que a gente vai ser feliz. Tem uma historinha de 2 monges. O aprendiz chegou para o monge e falou assim para ele: Mestre, por que eu tenho que decorar as escrituras? Né, que os monges decoravam as escrituras. Muita gente hoje decora também as escrituras. Nós aqui muitas vezes somos preguiçosos para ler. Mestre, por que a gente tem que decorar as escrituras se a gente vai esquecer? Vai ter que decorar de novo. E aí o mestre olha para o seu aprendiz, olha para o horizonte, vê um cesto de junco perto dele, sujo, bem sujo, e fala assim para o aprendiz: desce a montanha, enche esse cesto de junco no riacho e volta até aqui. E aí o aprendiz não entendeu nada disso, né? Mas foi lá.
Pegou o cesto, desceu 100 degraus, e encheu o cesto de junco. E no caminho, para quem não sabe, o cesto de junco ele é todo furadinho. Chegou sem água nenhuma lá. E aí o mestre pergunta para ele: e aí, o que você aprendeu? E ele vai e diz que cesto de junco não junta água. Pois desça de novo e faça o mesmo processo. O aprendiz vai e desce as escadarias, volta, chega lá. E aí, meu filho, o que você aprendeu? Ele, bem sarcástico, vai e fala que cesto de junco não junta água. Pois desça mais uma vez. E nesse processo, na 10ª vez que ele desceu as escadarias e voltou, já cansado, exausto, o mestre pergunta para ele: e aí, o que você aprendeu com esta lição? E ele olha para o cesto de junco e, admirado, ele percebe: o cesto estava limpo. Ou seja, ele não trouxe água para o mestre, mas o cesto estava limpo. E por onde ele passava no caminho, onde a água derramava, a terra foi ficando mais fértil, as plantas mais viçosas. É assim que a palavra de Deus age na nossa vida. Mesmo que às vezes você diga: eu não entendo o que eu li, eu não estou entendendo o que eu li aqui hoje, não sei o que Deus quer de mim, mas Ele vai te limpar. A leitura diária da palavra de Deus vai te limpar, vai te purificar a sua mente e o seu coração, vai te limpar. Porque a palavra de Deus, ela nos conduz a Jesus. Ela é essencial na nossa vida. Assim como a gente precisa comer e beber, nós precisamos das palavras de Deus para nos alimentar, para nos sustentar. Sem a palavra de Deus, a gente morre. A gente vive hoje uma geração fraca na fé. É uma geração Facebook, WhatsApp e Instagram. São jovens e mais jovens hoje se suicidando porque são fracos na fé. E por quê? Porque não leem a palavra de Deus, essa carta de amor que Deus nos deixou. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, ela vai nos fortalecer nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, para que a gente não submerja, para a gente não morrer. Então, eu gostaria muito que a partir de hoje, eu não, o Senhor pede para cada um, a partir de hoje, ter intimidade com a palavra de Deus. Leia todos os dias a palavra de Deus. Eu não consigo entender, é muito difícil, eu não tenho tempo. A gente tem tempo de ver mensagem no WhatsApp, não é verdade? Por que não tem tempo de ler as Sagradas Escrituras? É muito difícil a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia. Sempre que você for rezar, você peça auxílio ao Espírito Santo. Não leia a Bíblia como se fosse um livro qualquer, porque ele não é um livro qualquer. Leia em oração. Perceba o que Deus quer falar com você. Eu até recomendo para quem vai começar a ler a Bíblia, tem um livrinho do Padre Jonas da Bíblia, que ele vai fazendo passo a passo, vai lhe induzindo quais o livro que você pode começar a ler. Ele indica a Carta de São Paulo, né, que é uma carta mais fácil para ler, uma leitura mais simples. O começo da igreja, o começo das primeiras comunidades, dos primeiros cristãos. Então, ele indica, o nome do livro agora me faltou, não, esqueci agora o nome do livro do Padre Jonas. A Bíblia no meu dia a dia, é isso. E ele indica que a gente deve ler a Bíblia todos os dias, o passo a passo de como fazer isso. Ele vai instruindo, ele vai ensinando, né? Para que a gente possa ter uma intimidade com a palavra. Então, eu convido hoje a cada um de vocês a ler todos os dias a palavra de Deus. Todos os dias. Você cria um horário, cria um momento, sabe? Que você pegue a palavra, vai ler. Nem que você leia só um versículo por dia, mas leia. Com o tempo você vai tendo gosto. Do jeito que você sente falta de tomar um banho, você vai sentir falta de ler a palavra de Deus.
Porque é ela que vai te instruir, ela vai te fazer feliz. Tem até uma frasezinha que é bem pesada, mas é verdade. Quem deixa a Bíblia na gaveta, vai ler a Bíblia pro capeta. Eita, é pesada, né? Quem deixa a Bíblia na gaveta, vai ler a Bíblia pro capeta. Então, que a gente, a partir de hoje, comece a ler a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. Porque do jeito que a gente precisa comer, se alimentar, beber, a gente precisa da palavra de Deus para sustentar a nossa fé. Eu escrevi aqui uma frasezinha que eu achei bem interessante. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Então, que hoje você possa refletir nisso, né? Se você não tem tempo para Deus, você está perdendo o seu tempo. Perdendo o seu tempo aqui na Terra. Então, a gente tem que ter tempo para Deus. Nós somos o que lemos. Nós somos o que lemos. Então, que fique esse ensinamento para cada um de nós hoje. Que a gente possa ler a Bíblia todos os dias.